Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, estarei prosseguindo a aula dessa semana com a oficina de responsabilidade social, no qual o tema é Setembro Amarelo. Nós estamos, neste mês de setembro, falando sobre a questão do Setembro Amarelo, né, prevenção ao suicídio, e estamos na parte 3, na penúltima, né? Então, semana que vem nós vamos concluir esse tema. O objetivo da aula é conscientizar acerca das possíveis causas que levam ao suicídio e atentarmos sobre a saúde mental, que é um tema que merece grande atenção, até porque os casos de suicídio, muitos estão associados a problemas de saúde mental. A onda das doenças mentais já chegou e não podemos mais perder tempo. Esse é uma frase dita pelo presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. O suicídio, ele pode ter diversas causas, mas segundo o Centro de Valorização da Vida, as mais comuns estão associadas aos transtornos psicológicos. Então, a saúde mental, ela é um tema que merece atenção quando nós falamos acerca do suicídio. Além da depressão, que nós sabemos que faz parte aí da saúde mental, existem transtornos mentais. A depressão é a doença mais associada ao suicídio, de fato, mas outros transtornos mentais também podem levar a pessoa a cometer essa atitude extrema. Transtorno, por exemplo, bipolar, ansiedade, abuso de substâncias são fatores que aumentam o risco de suicídio. Entre os mais jovens, a impulsividade na hora de lidar com o problema do dia a dia também é um fator relevante. Especialistas recomendam ouvir que quem está nessa situação sem julgamentos e incentivar a busca por ajuda profissional. Nessa imagem que eu coloquei aqui ao lado, só para a gente entender um pouquinho, 50% dos transtornos mentais em adolescentes em todo o mundo aparecem antes dos 14 anos. Olha que dado extremamente interessante e importante. A depressão, ela ocupa o terceiro lugar entre as doenças de transtornos mais comuns na população mundial. Os transtornos mentais são a causa mais frequente de incapacidade em adolescentes no mundo e afeta todos os aspectos da saúde, estes aspectos físico, mental e social. E o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 14 a 29 anos de idade. Então, para a gente entender os dados, né, o censo, ele vê tudo isso, né, ele analisa tudo isso. E, de fato, o suicídio, ele está ligado às doenças mentais, está ligado também a abuso de substâncias, né? E ocorre entre pessoas que têm de 14 a 29 anos de idade. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que todos os anos 800 mil pessoas tiram suas vidas em todo o mundo, e de acordo com a entidade, em grande parte dos casos, os transtornos mentais, particularmente a depressão e o abuso de substâncias, são fatores que contribuem para tomar essa atitude extrema. Transtornos psicóticos de personalidade, abuso de substância e mesmo transtornos de ansiedade são capazes de levar o paciente ao limite. E é o último caso a cometer suicídio. Aqui mais um gráfico que eu coloquei aqui para vocês entenderem, né? Grande parte aqui, 35,8% desse gráfico aqui, geralmente suicídio, as doenças mentais, quando provocado o suicídio, ele está associado a transtornos do humor, 22% transtorno por uso de substância psicoativa, 10,6% esquizofrenia, 11,6% transtorno de personalidade, 1,0% transtorno orgânico mental, 0,3% outros transtornos que não têm dados, 6,1% transtorno de ansiedade, 3,6% transtorno de ajustamento, 5,1% outros diagnósticos e 3,2% sem diagnóstico. Então, para você entender, grande parte está associada a transtornos esses que mentais, né, ligadas à mente. Autolesão. A autolesão, ela é provocada e ela é a mesma coisa que a tentativa de suicídio? Não, né? As tentativas de suicídio aquelas lesões consideradas de grande potência letal. E elas podem ser consideradas uma autolesão provocada, registro que se tornou obrigatório no Brasil desde 2011. No entanto, nem toda automutilação, comum entre os adolescentes, possui uma intenção letal por trás. Geralmente é para desafogar, né, para aliviar de alguma forma. De 2011 a 2016 foram registrados aí muitas lesões autoprovocadas no país. Então, 27,4% se tratavam de tentativas de suicídio. E o clima escolar é outra questão também que a gente tem que se atentar. Que nem a autolesão, como a gente viu aqui no slide anterior, ela não necessariamente
a pessoa que está praticando a autolesão, ela quer levar ao suicídio, né? Mas é um passo, podemos dizer. Quando a pessoa não vê mais saída, quando aquela autolesão não satisfaz, podemos dizer, até porque são liberados quimicamente substâncias no nosso organismo quando é provocada uma autolesão. Então, é como se fosse algo satisfatório ali no organismo, a pessoa auto se mutila. E então são coisas que precisam ser levadas ali a sério, porque é um passo só para que algo pior aconteça, né? Outra questão também é o bullying. Como o clima escolar e saúde mental se relacionam? O clima influencia a qualidade de ensino, a prática democrática e também a socialização das crianças e adolescentes. Em um ambiente de conflitos pouco colaborativos, sem confiança entre os membros da comunidade, com casos de bullying, briga, problemas de integração, há um impacto nas relações e no espaço escolar. Com tanta tensão no ar, o clima tende a não ser saudável, tanto para os alunos quanto para os funcionários, e disso acarretam outros problemas, como intensificação dos conflitos e inviabilização do engajamento em ações da instituição, queda no rendimento escolar, problemas emocionais, que é ansiedade, depressão. E temos aqui algumas formas de bullying. Temos o bullying verbal, que é insultar, xingar, apelidar pejorativamente; moral, difamar, caluniar, disseminar rumores; sexual, assediar, induzir, abusar; social, ignorar, isolar, excluir; psicológico, perseguir, amedrontar, terrorizar, entre outros; físico, socar, chutar, bater; material, furtar, roubar, destruir pertences de outros; virtual, depreciar, enviar mensagens intrusivas e da intimidade, enviar, adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento, intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. Então, olha aí, o bullying não é simplesmente o verbal, existem aí tudo algo atrás, né? E também, podemos dizer, é necessário se atentar também à questão do bullying. E ele tem a ver com o suicídio? Em alguns casos, sim. Alguns dos alunos que praticam cutting ou se suicidam possuem histórico de vivências em que eles não se sentem pertencidos ou aceitos nos espaços que frequentam. Então, no entanto, não é possível generalizar que os alunos que sofrem bullying serão ou são adeptos a essas práticas. Apesar disso, ações que atuam no clima escolar, no desenvolvimento das competências socioemocionais, podem ajudar, não só a minimizar os casos de bullying, como evitar que eles evoluam para esferas maiores. Então, é necessário ressaltar, porém, que o bullying é um tema que exige atenção na ação da escola, independente das discussões de saúde mental. Então, a autolesão, o bullying, a depressão, os transtornos mentais, transtornos alimentares, tudo isso está associado, sim, a possíveis problemas futuramente que podem levar a pessoa a cometer suicídio. Por isso é necessário todos nós estarmos atentos às pessoas do nosso lado e também a nós mesmos, tá? Após assistir ao documentário, que eu vou passar para vocês, o link desse documentário, que fala sobre suicídio, vocês vão responder aí a uma pergunta, ficou incompleto aqui, mas deixa eu voltar aqui na pergunta para vocês. Vou abrir aqui a pergunta, tá? Aqui, vou ver que é um problema e acabou não aparecendo a pergunta aqui para vocês. Mas é uma atividade no Word, né? E aí vocês vão assistir esse filme e responder, tá? Só um instante aqui para mim abrir, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vou abrir aqui. Deixa só ela abrir aqui para o computador para refletir. É um documentário curto até, tá? Tem em torno aí de 25 minutos, talvez, ou até um pouco menos. E é algo muito relevante mesmo. E atual. Um documentário, se não me engano, do ano passado, ou esse ano até. Bom, ó, vocês vão, após assistir o documentário, vocês vão dizer aí o que você concluiu acerca das causas do sofrimento, angústias dessa atual geração, considerando as histórias ouvidas de famílias enlutadas por causa de suicídio, jovens que venceram a vontade de cometer suicídio, especialistas que apontam caminhos e soluções para essa realidade, que vocês vão ver tudo isso ali nesse documentário, tá? Então, vocês vão aí concluir acerca dessas causas de sofrimento aí, de acordo com o documentário no qual vocês viram, tá certo? E é isso, então. As dúvidas que vocês tiverem acerca dessa atividade,
acerca desse tema, né, que nós estamos trabalhando, só me contatar através do Google Class, tá? E aí nós vamos tentando aí sanar as dúvidas, tá? Mas como é uma oficina simples, né? Eu creio que é bem difícil ter algum tipo de dúvida, certo? Arrumei agora aqui. Então, falando novamente, após assistir ao documentário, você vai responder o que você conclui acerca das causas do sofrimento e angústia dessa atual geração, considerando as histórias ouvidas de famílias enlutadas por causa de suicídio, jovens que venceram a vontade de cometer suicídio, e especialistas que apontam caminhos e soluções para essa realidade, certo? É isso então. Tenham todos uma ótima aula, uma ótima atividade, e qualquer dúvida, então, estarei à disposição. Até a próxima.